Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. E antes da aula começar, saiba que essa resolução foi retirada de um aulão de física que eu dei, resolvendo todas as questões de física do Enem 2022. Então, caso essa seja sua primeira vez aqui, recomendo que você assista todas as outras resoluções lá no aulão. Particularmente, acho que o aulão tá bem legal, porque eu expliquei bastante teoria, passei alguns macetes para resolver questões de vestibular e também dei dicas de interpretação de exercício. Então dá uma passadinha lá se for do seu interesse. O link vai estar na descrição e no final do vídeo. E se você gostar, se eu te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e qualquer dúvida deixe nos comentários. Espero que você goste e bons estudos. Agora bora para a aula. Penúltimo exercício de física do Enem 2022, caderno azul. Estamos quase lá. Esse aqui para mim é um dos exercícios mais difíceis. Ele é um exercício de cinemática, apesar de ter elementos da ondulatória, mas é um exercício muito gostosinho de fazer e eu quero pegar firme aqui na teoria para a gente entender alguns conceitos muito importantes aí dos fundamentos da cinemática. Algo que muitas pessoas ignoram, né, ou esqueceram porque geralmente é um dos primeiros tópicos que a gente estuda. Mas vamos aqui entender primeiramente o que esse exercício pede para a gente. Ele está descrevendo um sistema onde a gente tem uma pedra aqui, na verdade um bloco de gelo, né, que caiu desse penhasco aqui na direita e produziu onda em dois meios diferentes. Aqui no meio 1, que a gente vai chamar de ar, e aqui no meio 2, que é a água. Então quando esse bloco de gelo cai aqui, ele propaga uma perturbação, né, ou uma onda sonora que viaja até esse navio. Mais especificamente nesse ponto B aqui, que é um detector. De forma análoga, esse mesmo bloco gerou essa mesma onda aqui no ar, na água, que também se propagou e encontrou ali nosso detector A. Ele passou para a gente que a velocidade dessa onda sonora no ar é de 340 metros por segundo e na água é de 1.540 metros por segundo. Ou seja, percebemos aqui claramente que na água essa onda se propagou muito mais rápido. Intuitivamente, então, sabemos que ela vai chegar primeiro, que é o que ele mostra para a gente aqui no gráfico da direita. Ele diz para a gente que cada gráfico representa os dois dispositivos, os nossos dois detectores, e que eles foram ligados simultaneamente em um instante anterior a queda do bloco de gelo. O que isso significa? Que eles já haviam ligado esses detectores A e B e estavam esperando detectar alguma coisa. E depois de um determinado tempo, que é esse tempo que está aqui no gráfico, eles conseguiram detectar. Então tem duas coisas muito importantes para a gente entender nesse exercício. Sem isso, não daria para resolver a questão. A primeira é na hora de interpretar esse gráfico. Porque perceba que o comando da questão é determinar essa distância L, a distância entre o navio e o local onde o bloco de gelo caiu. Olhando no gráfico aqui, temos um gráfico de sinal em função do tempo em segundo. Esse gráfico A aqui da esquerda é referente ao sinal que o detector A encontrou na água. Então perceba que ele começa aqui aproximadamente nesse ponto e termina aqui. Para facilitar o cálculo e deixar também mais preciso, a gente precisa perceber que esses gráficos são simétricos. Veja bem, ó, aqui no B também possuímos essa mesma relação. É o mesmo desenho. Se você observar, é literalmente o mesmo desenho, com os mesmos espaçamentos. Isso significa que a onda sonora não mudou as suas propriedades físicas de um meio para o outro. É a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda. E a gente podia assumir isso simplesmente porque ele não falou nada sobre essas grandezas. A única coisa que mudou foi a velocidade. A gente não sabe a razão disso, mas também não precisamos saber. E isso é uma característica de uma questão de cinemática. Lembra que a gente está interessado na cinemática em estudar como descrever os movimentos, como as grandezas se comportam, e não quais foram as causas delas. E é por isso também que esse aqui não é um exercício de ondulatória, mesmo envolvendo ondas e velocidade. Porque veja, se a gente usar aqui a equação
fundamental da oratória, né, que é a da velocidade da onda, teríamos lambda vezes a frequência. E perceba que não fala nada sobre comprimento de onda e muito menos sobre frequência, nem nas alternativas e nem no exercício. Então é um bom indicativo de que isso aqui não é um exercício de onda. Então, agora que a gente percebeu que esses dois gráficos são iguais, eles só mudam o intervalo de tempo por causa da velocidade da onda, e a gente já sabe que o gráfico de A, né, ele inicia primeiro porque a velocidade do som na água é maior do que no B, que é a velocidade do som no ar. E dá para ver isso pelo gráfico, né? Um começa aqui um pouquinho depois de 208 e no B depois de 222. Então, temos aqui um determinado intervalo de tempo entre um evento e outro, entre uma detecção e outra. Mas para a gente não precisar estimar que valor que é esse aqui, podemos simplesmente ver que, como os gráficos são iguais, como a onda é igual, podemos usar esse mesmo ponto aqui, veja. Esse mesmo ponto da onda está associado já a um valor fixo ali no tempo, né? Seria o nosso eixo X. Então a gente não precisa fazer essa estimativa, porque são ondas iguais, de intervalos iguais. Então não precisamos estimar esses valores aproximados. Feito isso, ó, a gente teria um tempo em A de 220 segundos e o tempo em B de 232 segundos. A variação entre eles, né, ou seja, o intervalo de tempo entre um e outro, é de 12 segundos. Então a variação de tempo entre eles é 12 segundos. Um ocorre e o outro ocorre 12 segundos depois. É isso que significa. Ou seja, para montar uma equaçãozinha aqui, para qualquer tempo relacionado ao A, vamos chamar de TA, temos uma relação de igualdade para o tempo de B. Ou seja, o tempo de B é a mesma coisa que TA mais 12 segundos, porque ele sempre está defasado 12 segundos depois da detecção da água. E a segunda coisa muito importante da gente perceber é que essas ondas possuem a velocidade constante. Não foi dito no exercício sobre forças de atrito, sobre aceleração, sobre obstáculos. Então a gente pode e deve assumir que a velocidade possui um valor constante, já que para variar, como eu acabei de mostrar para vocês, a equação da velocidade da onda depende de frequência e do comprimento de onda, que não foi informado nada a respeito. Então, vamos assumir que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, podemos usar a equação de velocidade média da cinemática, do movimento uniforme. Velocidade média é igual à variação do tempo, variação do espaço dividido pela variação do tempo. E daqui, se a gente isolar a variação do espaço, né, teremos a velocidade média vezes a variação do tempo. Aplicando aqui no nosso exemplo, essa variação do espaço é o nosso L, que é o comprimento ali entre o navio e o bloco de gelo. Vm é uma velocidade da onda, podemos usar qualquer velocidade ali, né? Teríamos duas equações, vezes o intervalo de tempo que isso ocorre. Então, a partir daqui, temos duas formas de resolver esse exercício. Eu vou resolver da forma que eu acho mais bonita, que é usando a relação gráfica, para a gente enxergar uma coisa que esquecemos muito. Então, vamos considerar que a gente tem um gráfico de velocidade por tempo. Esse tempo em segundo e a nossa velocidade em metro por segundo. Vamos descrever aqui os nossos dois sistemas, ou duas situações, na verdade, nesse nosso gráfico. Então, sabemos que a velocidade é constante, ou seja, vai ser uma linha paralela, dessa forma, ao eixo do tempo, ao eixo X, porque ela não muda ao longo do tempo. No detector B, detectamos a velocidade do ar, que é um valor menor, né, de 340. Eu não vou fazer simétrico aqui, mas vamos supor que 340, então, está aqui. Temos o valor de 340. Já a velocidade na água é bem maior, né, 1540. Então, ela vai estar aqui em cima. Mas devemos nos atentar também no tempo que esses eventos ocorrem. Essa onda que propagou no ar, né, essa linha vermelha constante aqui que a gente tem, que eu já vou chamar aqui, ó, é a detector B, ela ocorre, né, esse valor do tempo aqui é o de t mais aqueles 12 segundos, lembra? Porque ela sempre ocorre 12 segundos depois do tempo que a gente vai detectar agora da onda na água. Então seria um valor bem grande aqui no eixo Y e um valor menor
no eixo X. Assim, por exemplo, teríamos aqui 1540 metros por segundo, e isso aqui levou um determinado tempo t. Essa abordagem eu acho bonita porque faz a gente lembrar de uma propriedade de interpretar gráficos de velocidade por tempo. Vocês se lembram da definição de que a área abaixo do gráfico é numericamente igual ao deslocamento? Perceba, a área do gráfico é numericamente igual, a gente faz assim um sinal de igual com um N, à variação do deslocamento. Ou seja, se a gente achar o deslocamento aqui desses dois gráficos, dessas duas curvas, dessas duas áreas abaixo da curva, vamos ter a distância L que a gente quer encontrar. Ou melhor, vamos achar o tempo em que esses dois eventos ocorrem simultaneamente. Devemos achar, olha, esse tempo aqui. Vamos olhar para a equação. Temos dois retângulos, certo? A equação de uma área de um retângulo é base vezes a altura. Vamos olhar aqui para a área em azul primeiro. Lembrando que aqui também, né, é uma mistura desse retângulo azul. Então, ó, a nossa base é aqui embaixo. Tem um valor de 0 até o t. E a nossa altura é tudo essa altura aqui, que tem um valor de 1540. Então, teríamos, ó, base é t vezes 1440. De forma análoga, o retângulo vermelho agora, ele vale aqui embaixo, ó, a nossa base é o eixo do tempo, então ele vale t mais 12, e a altura menorzinha aqui de 340. Então a área de B é igual a t mais 12 vezes 340. É aí que vem a mágica e a beleza da física. Podemos igualar essas duas equações para determinar o tempo baseado aqui, ó, nesse intervalo onde as áreas se sobrepõem. Então teríamos a área do A igual à área do B. A área do A é t vezes 1540. A área do B, eu vou colocar o 340 na frente para ficar mais fácil de ver, olha. 340 vezes t mais 12. Ajeitando o termo aqui, 1540 vezes t é igual, né? A gente faz o famoso chuveirinho, a distributiva aqui, entre os dois termos. 340 vezes t é 340t, mais 2 vezes 340. 12 vezes, né? 340. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Então isso aqui dá 0, 8, 10. 0 vai 1, 4. Então dá 4080. Agora juntamos tudo que tem t do outro lado da equação, fica 1540t menos 340t, tudo isso igual a 4080. 1540 menos 340 dá 1200, né? 1200t igual a 4080. Podemos simplificar um zero com um zero, passo 120 para lá, então 408 dividido por 120. Podemos fazer aqui do ladinho, ó, 408 dividido por 120. 4 dá muito, né? Então dá 3. 3 vezes 120 dá 240 mais 120, 360. Para chegar no 408, dá 48. 48 não divide, colocamos o zero e a vírgula, né? Vírgula na direita e o zero aqui na esquerda. 480. Agora parece que é exato, né? Dá 4. 2 vezes 120. 240. 240 mais 240, 480. Então tá certo. Então esse resultado aqui que a gente tem é 3,4 segundos. O que esse valor representa pra gente, tá? Estamos em física e não matemática, precisamos entender o que os valores, os números significam pra gente. O que acabamos de encontrar é o valor desse tempo onde os deslocamentos são iguais. Lembra aqueles exercícios onde você fala, onde os carrinhos se encontram, em que momento da pista eles se encontram? Foi isso que a gente fez. Mas por que a gente fez isso? Ora, a gente queria determinar esse tempo porque criamos essa relação de área com duas equações. Essa equação em verde aqui nada mais é do que o nosso próprio L, né? Essa área aqui é o nosso deslocamento, que eu acabei de mostrar para vocês, que é numericamente igual. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever L t vezes 1540.
e acabamos de determinar o valor de t. Ou seja, o nosso L que queremos encontrar seria 3,4 vezes 1540. Estou fazendo nessa equação porque ela é mais simples, mas poderíamos substituir nessa equação vermelha aqui, né, da área do B. Se a gente fizer aqui do ladinho, ó, 1540 por 3,4, 4 vezes 0 é 0, vezes 4 é 16, vezes 5 é 20, com mais 1, 21, sobra 2, 1 vezes 4, 4, mais 2, 6. Coloco o sinalzinho de mais, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4 é 12, sobe 1, 3 vezes 5 é 15, mais 1, 16, sobe 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então isso aqui dá 4, 6, 3, 12, vai 1, 5. Tínhamos uma vírgula, uma casa depois da vírgula, né? Então a vírgula viria aqui entre o 6 e o 0. Ou seja, chegamos com o nosso valor do L, a distância entre o navio e o bloco de gelo é igual a 5.236 metros. Isso aqui dá aproximadamente a alternativa D, que é 5.240. Dica muito importante que eu não usei aqui, mas você poderia ter feito, é muitas aproximações. Eu falei durante esse aulão inteiro que você poderia e deveria fazer simplificações e aproximações quando necessário. Perceba que os itens das alternativas variam muito de valor. Olha, de 100 para 5.000, depois de 5.000 para 14, depois para 78, depois para 339 mil. Muito discrepante. Então, sim, todas essas contas aqui, ó, que a gente fez passo a passo aqui, de forma manual, eu fiz isso para você treinar, caso você não saiba. Mas no dia a dia do vestibular, né, ou que você está fazendo para você mesmo, no simulado, coloque esses valores os mais óbvios possíveis. Arredonde eles e vai com Deus. Não precisa ter medo quando as alternativas tiverem valores tão discrepantes assim. Por exemplo, aqui, ó, em vez de usar 3,4, coloca 3 ou coloca 4 segundos, sabe? Aqui, ó, 408 por 120, coloca 400 por 100, por exemplo. Chegaríamos num valor de 4 aqui. Você não perderia tempo fazendo nenhuma dessas contas aqui, ó, e chegaria num valor bem próximo. Novamente, tem algumas outras formas de resolver esse exercício, mas todas passam aqui por essa equação. Eu fiz usando o gráfico que eu acho mais fácil e acho mais bonito fisicamente, mas você poderia ter feito só as equações aqui da velocidade média e, por exemplo, ter trocado o valor de t em uma das equações e ter resolvido um sistema linear, por exemplo. Seria a mesma coisa. Certinho? Espero que tenha entendido, aprendido e gostado dessa aula. Vamos lá que chegamos no famigerado último exercício. Partiu!